Meu nome é Elise Cedrez, eu sou professora de História Ambiental no programa de pós-graduação em História Social da UFRJ. A minha parte neste curso é falar sobre uma história das negociações do clima. E eu assinalei algumas coisas importantes para a gente prestar atenção quando a gente pensa nessa trajetória. Primeiro é que não há uma narrativa simples, é uma narrativa que você tem vários pontos de vista. Tem um ponto de vista dos governos, tem um ponto de vista dos cientistas, tem um ponto de vista de uma sociedade civil organizada, que começa a se descobrir planetária, e tem um ponto de vista da própria Terra, que vai reagindo e sofrendo todas essas diferentes intervenções de grupos, de países, de tecnologias, etc. Quando a gente pensa, quando é que começou a se falar em mudança climática, os cientistas têm uma resposta. É uma resposta de quando a ciência começou a pensar nesses termos. Mas isso não é suficiente, porque cientistas pensam de muitas formas e não necessariamente isso se torna parte da agenda global. A gente pode localizar o momento em que clima passa a ser um debate global mais ou menos após a Segunda Guerra Mundial. Depois disso, você tem uma série de outros encontros mundiais. Os mais famosos são o encontro de 1972 em Estocolmo, a Conferência da Organização das Nações Unidas para Meio Ambiente Humano. Um que tem muita importância para nós brasileiros foi em 92, no Rio de Janeiro, era a Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esses dois são chaves para a gente começar a pensar em mudança climática. De fato, foi na Rio 92 que a gente tem a primeira moldura de uma convenção climática. Como é que a gente chegou até ali? Uma coisa importante foi quando ativistas, cientistas, residentes, pessoas como eu e você, do mundo inteiro, passaram a pensar em si como membros não só de uma nação, mas de um planeta. Para isso foi muito importante a bomba de Hiroshima, a Guerra Fria, o medo de um ataque nuclear, a ideia de que isso poderia destruir o planeta, mas foi absolutamente importante aquela vista, aquela imagem da Terra vista da Lua. E quando você começa a imaginar que aquilo é um espaço finito, é a chamada espaçonave Terra. Isso alterou a forma de que muitos desses participantes de políticas nacionais começam a interagir entre eles, buscando soluções planetárias para problemas que eram planetários. É aí que a gente começa a pensar sobre soluções para a chuva ácida, sobre soluções para a corrida armamentista, sobre soluções para problemas que são comuns, como o que fazer com os oceanos, o que fazer com a camada de ozônio e o que fazer com o clima da Terra. Quando você começa a pensar nesses termos, os cientistas são parte importante e eles mesmos estão descobrindo muitas coisas nesse período. Uma coisa, no entanto, que todos descobrimos é que trabalhar em conjunto não é fácil. Promessas, como a Conferência de Kyoto em 1997, em que achávamos que todos íamos trabalhar em conjunto para uma melhoria da questão climática, para uma diminuição das emissões de gases de estufa, a gente também teve grandes decepções, como a Conferência de 2009 em Copenhague, em que se acreditava que seria feito um grande avanço e não foi. Nós estamos cada vez mais perto de um ponto muito crítico em que será irreversível a alteração e o aquecimento do planeta. Nós também estamos cada vez mais perto de entender as nossas fragilidades e as nossas limitações de agir em conjuntos. A última grande conferência, com muitas promessas, foi a conferência em Paris, em 2015. Dessa conferência saíram 17 pontos básicos, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que um pouco resumem toda essa trajetória e toda essa história de cientistas, de justiça ambiental, de maior desenvolvimento democrático, que reúnem toda essa trajetória que fez parte de uma história do clima, história que conta ideias como
como justiça ambiental, como desenvolvimento sustentável, como maior democracia e incorporação, como combate à pobreza, se nós cumprirmos esses 17 pontos, nós seremos capazes de ver a mudança climática, o aquecimento global, não como apenas uma ameaça, mas como uma inspiração para mudar o destino da Terra. Nessa mesma aula, eu trabalhei com alguns conceitos que são importantes para entender essa trajetória. Eu trabalhei com a ideia de justiça ambiental, com a ideia de internalizar externalidades, com a ideia de tragédia dos comuns e qual é o problema disso, e com a ideia de antropoceno. O que eu convido vocês todos a fazer é ver os nossos debates de hoje à luz dessa história.